Esse livro foi escrito logo após a queda de Roma em razão de um ataque. E mesmo assim, até os dias de hoje, continua influenciando o estudo da filosofia e do direito e sendo tão necessário como fundamentação teórica para a justiça nos dias atuais. Bem, esse vídeo é um vídeo de unboxing. Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas de filosofia do direito, me formei em direito e ingressei na OAB em 97 e desde então venho estudando, pesquisando e lecionando filosofia do direito. Em função disso, eu já li algumas obras desse autor e vou explicar porque em realidade essa obra que chegou hoje da Amazon traduz um plano que eu tenho para esse ano. Trata-se da leitura dessa obra clássica de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Como vocês veem aqui, eu já tenho uma edição que é da editora Universitária São Francisco, mas eu não gostei muito da qualidade dessa edição e comecei a tentar ler nela e acabei não lendo. Contudo, de Santo Agostinho, a primeira obra que eu tive contato foi quando eu fui fazer seleção para um mestrado em filosofia na Pontifícia Universidade Católica, em 2000, 2002, foi um diálogo que se chama De Magistro, que vai tratar a respeito do ensino. Em realidade, Santo Agostinho, que nasceu no norte da África em 354 e faleceu em 430 como bispo de Hipona, viveu, antes da vida clerical, uma vida mundana. Então, inclusive, ele teve uma concubina, que nunca foi revelado o nome, e concebeu um filho de nome Adeodato. Contudo, Adeodato veio a falecer e Agostinho, depois de viver uma vida desregrada, temporal, resolveu, por influência de sua mãe e por uma questão de consciência própria, converter-se ao catolicismo. Então, Agostinho ele teve uma formação clássica em retórica e filosofia, passou pelo maniqueísmo, pelo ceticismo, antes da sua conversão para o cristianismo. E é uma das figuras centrais da patrística que começou a conciliar a doutrina religiosa, a doutrina da fé, com a filosofia, especialmente a filosofia platônica. Por isso, Agostinho escrevia em forma de diálogos, fortemente influenciados por Platão. E esse De Magistro, que trata-se do ensino, é um diálogo entre Agostinho e seu filho falecido, Adeodato. Foi a primeira obra que eu li de Agostinho e achei ela muito interessante. Depois disso, tentei ler essa edição de A Cidade de Deus, porque eu gostei dessa primeira obra. Contudo, eu não gostei da edição especificamente essa que eu mencionei para vocês. E acabei deixando Agostinho de lado até alguns anos atrás, quando retomei a leitura de Agostinho, especialmente nessa obra O Livre-Arbítrio, que é uma obra sensacional, altamente recomendada. Então, se eu posso fazer assim, escolher as 3 obras tops que você tem que ler de Agostinho, não poderia deixar de ler. Se você é que nem eu, que estuda filosofia prática e que concilia filosofia e direito, certamente passa por O Livre-Arbítrio e por Cidade de Deus. Mas tem mais uma obrinha aqui que eu vou mostrar para vocês também. Então, nessa obra, só para vocês terem ideia, ele começa um parágrafo aqui, ele vai falar sobre o livre-arbítrio, mas vai falar também sobre a importância da lei eterna, lei divina, e da lei temporal dos homens, e essa convivência entre a lei eterna e a lei temporal, e o governo divino e o governo humano na face da Terra. Então, nessa obra, Livre-Arbítrio, em que é um diálogo de Agostinho com seu amigo Evódio, não serão então justas as leis que permitem a um viajante matar seu assaltante para que ele mesmo não seja morto? Ou ainda o fato de ser permitido a um homem ou a uma mulher cuja virtude querem violar, de exterminarem o seu agressor antes de serem estuprados? Ora, a própria lei ordena ao soldado de matar o inimigo, e no caso de se ele recusar a isso, teria punição por parte de seus chefes. Porventura, ousaríamos afirmar que tais leis são injustas e mesmo não serem leis? Porque a mim me parece que uma lei que não seja justa não é lei. Então, 2 pontos que são fundamentais nesse parágrafozinho dessa rica obra, Livre-Arbítrio, onde ele vai discutir a questão da legítima defesa, da necessidade da lei ser justa, ou melhor, de que uma lei que realmente é lei, ela é uma lei justa, e, por terceiro, leis injustas não são leis. Isso é uma coisa que vem sendo discutida até os dias de hoje, a gente poderia dizer, a pedra de toque da lei natural e do justnaturalismo, que é essa fórmula magistralmente elaborada por Santo Agostinho em O Livre-Arbítrio, que é uma lei injusta não é lei. Se você for ler os autores clássicos do positivismo jurídico, como por exemplo Herbert Hart em sua obra O Conceito de Direito,
você vai ver que ele discute essa questão de uma lei injusta não é lei. E mais, agora mesmo eu estava revisando alguns textos do professor John Finnis, que é um justnaturalista atual, contemporâneo. Ele periodicamente visita essa divisa de uma lei injusta não é lei e mostra como isso é racional e que afirmar isso não é incorrer em uma falácia naturalista. Então, uma obra que nem essa, que vai defender o livre-arbítrio do ser humano, a liberdade de escolha, é uma obra fundamental, mas que também vai tratar muito a respeito da filosofia política. Segundo, uma outra obra, ou terceiro, mas do trio que eu escolheria para ler se eu fosse oriundo do direito, né, e gostaria de estudar mais a respeito da filosofia de Agostinho, seria Confissões. A edição que eu comprei me enganou. Eu comprei essa edição que é da editora Paulus também, eu achei que fosse do tamanho da outra, mas é uma edição pocket. Acabou que eu tive que comprar um e-book, né, achei ela muito pequena, letras muito pequenas, mas eu li em parte nela, em parte no e-book. Então também selecionei um parágrafo aqui para vocês que me parece assim fundamental, que é quando ele vai começar a falar sobre os fundamentos naturais da moral. Diz Agostinho: antes de prosseguir, esse aqui é um diálogo também de Agostinho, contudo é o diálogo Confissões. Então, na verdade, é um diálogo de Agostinho com Deus, porque ele se põe perante a Deus, despido de toda a vergonha e revestido de toda a verdade, de toda a transparência perante Deus, e se autoexamina, confessando toda a sua vida pregressa, todos os seus pecados, tudo o que fez, e depois se alegra por ter encontrado a Deus. Pegando aqui esse trechinho, no começo da obra, em que ele também vai tratar a respeito da lei divina, da lei eterna e lei temporal, escolhi um trechinho onde ele vai falar sobre essas fundamentações naturais da moral. Diz ele: existirá tempo ou lugar em que seja injusto amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo? Então, você pega aqui uma divisa dessas e já tem tanta sabedoria por trás, tanto conhecimento, tanta reflexão, tanta sinceridade e transparência, que chega a ser chocante numa frase ele colocar a justiça suprema do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a si mesmo, e também como um valor universal, né? Se você pegar isso como uma lei divina, assim como Antígona refletia perante Creonte de que todos os mortos devem receber libações funerárias, devem receber um ritual funerário. Isso é uma lei dos deuses, não uma lei do Estado, é uma lei atemporal que vive desde sempre. Essa lei de amar a Deus de todo o coração e de amar ao próximo como a si mesmo, não apenas como um ato de fé, mas também com seu entendimento. Então Agostinho, em uma frase, coloca a fé e a razão e a compreensão, o entendimento humano, como valores, inclusive, para a nossa relação para com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então é muita sabedoria formulada em uma pequena frase. Por isso que eu digo que são livros para serem revisitados. Muitas vezes a gente vai ler a primeira vez e não vai tirar tudo que um livro desses pode dar. Seguindo aqui, por isso, os crimes contra a natureza, como os de Sodoma, devem ser sempre em toda parte condenados e punidos. Mesmo que todos os homens os cometessem, todos estariam incluídos na mesma condenação em virtude da lei divina, que não criou os homens para que fizessem tal uso de si mesmos. Então, se o homem contraria a própria natureza, que foi uma criação divina, segundo Agostinho, ele deve ser punido em razão desses crimes. Mas segue aí no desenvolvimento do texto dizendo o seguinte: de fato, é permitido a um rei ordenar na cidade em que reina algo que jamais tenha sido antes ordenado por ele próprio ou por outro. E obedecer a tal ordem não significa ir contra convenções da cidade, ao contrário, assim seria o fato de não obedecer, pois o pacto fundamental de toda a sociedade humana é de fato a obediência ao próprio rei. Muito mais então se deve obedecer, sem hesitar, às ordens de Deus, rei de toda a criação. Então, não sei se vocês pegaram, tem um aspecto teológico, evidentemente, mas também tem um aspecto cívico. Ele começa a falar em um pacto social, em um contrato social, e introduz essa ideia já aqui, né? Devemos obedecer a um rei, né, em virtude desse contrato social. Então, mais uma obra brilhante. Sugeriria para você não adquirir essa edição de bolso, porque as letras são muito pequenininhas, mas essa edição aqui fica altamente sugerida, que é a edição da editora Autêntica Clássica, tá?
Se você quer estudar Santo Agostinho, se você quer entender o justnaturalismo nas suas raízes, se você quer ler um texto que realmente vai contribuir para a tua formação enquanto pessoa, seja você católico ou não, porque a ideia de Agostinho é buscar se esforçar o máximo possível com a razão para encontrar a verdade, e para ele encontrar a verdade não é nada mais do que conhecer as coisas a respeito de Deus, não é o contrário, não é partir da dogmática para encontrar racionalizações, mas é partir da razão para encontrar, para que Deus se revele diante da razão e que o mundo se revele diante de nós. Eu sugiro essas 3 obras, inclusive nessa ordem, que são O Livre-Arbítrio, nessa edição, Confissões, nessa edição, né? Pode ser que você encontre alguma também da Paulus, mas a que eu peguei da Paulus, ela não é uma má tradução, mas é muito pequenininha, né? Se encontrasse uma tradução da Paulus, capa dura, no mesmo tamanho daquela ali, certamente seria uma boa tradução. Finalmente, A Cidade de Deus, que é um projeto de leitura para esse ano. Eu ainda não li essa obra, mas é também uma obra fundamental, mais extensa, são 2 volumes nessa tradução, então eu resolvi adquirir de uma outra editora, da Editora Vozes, uma outra tradução, a fim de que eu pudesse esse ano ler de forma mais confortável essa obra extensa de Agostinho, A Cidade de Deus. Bem, e aqui está então A Cidade de Deus, deixa eu botar para lá esse papel, da Editora Vozes. Me parece ser uma edição melhor, né? O que me agrada muito sempre, ainda mais em obras mais extensas, é essa questão do papel pólen. Em verdade, eu tenho que confessar que muitas vezes, por exemplo, essa aqui, ó, LPM, são edições extremamente baratas. Essa aqui é de Platão, Apologia de Sócrates, e ela é em papel branco, e eu não vejo problema de ler, porque é uma leitura que em 2, 3, 4 horas você lê. Agora, um livro que nem esse aqui, são 2 volumes, e 2 volumes de 400 páginas, vamos abrir aqui o segundo volume. Então, A Cidade de Deus está nessa edição da Editora Vozes, também em 2 volumes, volume 1 e volume 2. Já interessa mostrar para vocês aqui, ó, que o volume 1 está na edição 14 e o volume 2 na edição 8, ou seja, então já foram bem revisados e lidos, né? E eu tenho plano de ler essa obra esse ano, então 2026, porque, como eu disse, se existem 3 obras fundamentais para quem estuda a filosofia política, ou melhor, a filosofia ética, moral, política e jurídica, e ainda mais se estuda isso nos antigos também, como Sócrates, Platão, Aristóteles, ou esses 2 gigantes da Idade Média, que são Agostinho e Tomás de Aquino, Agostinho no século 4 e 5 depois de Cristo, e São Tomás de Aquino no século 13, você especificamente em Agostinho deve ler Confissões, deve ler O Livre-Arbítrio e certamente A Cidade de Deus, que nessa edição se encontra em volume 1 e volume 2. E isso não é por acaso, porque na verdade na parte 1 ele vai tratar de um tema, e é dos livros 1 ao livro 10, e na parte 2 ele vai tratar de outro tema, que é dos livros 11 e dos livros 20 até os livros 22. Então, quando eu estava projetando as minhas leituras para esse ano, eu resolvi selecionar, porque, como vocês veem, tem muitos livros aqui comigo, né? E a gente tem muitos mais livros do que a gente vai ler, mas conversava isso agora, esse fim de semana, com meu pai. Mesmo aqueles livros que não são lidos por completo, eles estão aqui para ser consultados, né? Às vezes a pessoa que não tem uma carreira acadêmica não entende isso, né? Que às vezes você vai ter algum livro, você vai precisar consultar, por vezes, né? E ele vai estar ali à sua disposição, ainda mais livros raros. Bom, voltando aqui, falando um pouquinho sobre essa obra e por que eu resolvi colocar nos meus planos de estudo esse ano. Agostinho vai escrever A Cidade de Deus logo depois do saque de Roma em 410. Muitos acusavam o cristianismo pela queda do Império Romano. Agostinho responde com algo muito maior, uma filosofia da história e do poder e da justiça. Então, o objetivo central desse livro é entender a história humana não a partir do viés geográfico, mas a partir de um viés moral. E ele vai propor que existe a cidade de Deus e a cidade dos homens, sendo que ambas são fundadas pelo amor.
Então, como eu disse, a obra está dividida em 2 tomos, a parte 1, e não é por acaso. Nessa primeira parte, que é integrada dos livros 1 ao livro 10, Agostinho vai falar a respeito da crítica ao paganismo e à religião civil romana. Já nessa segunda parte, que vai integrar dos livros 11 até o livro 22, ele vai esboçar sua visão cristã da história, da política, da justiça e do fim último do homem. E qual é o tema específico, se eu pudesse resumir essa obra? Se existe a cidade de Deus e a cidade dos homens, do que trata especificamente essa obra? Além de ambas serem fundadas pelo amor, não por suas instituições. Hoje em dia a gente pensa muito mais nessa questão da vontade, no contrato social, ou nas instituições. A gente pensa que o Brasil é a Constituição, ou as instituições brasileiras, não exatamente que nem propunha Agostinho, fundada pelo amor. Então, do que ele vai falar aqui? A ideia de Agostinho é mostrar que nenhuma ordem política histórica realiza plenamente a justiça. Estados e instituições são sempre necessários, porém, são sempre limitados também. Afinal de contas, essa cidade dos homens ela não é perfeita. Ele tem algumas teses centrais, pelo que eu já andei estudando, que são essas 2 ordens de amores, e isso é algo que me interessa bastante, que eu já li na Suma Teológica de Tomás de Aquino, que é essa Ordo Amoris. Ele vai desenvolver aquela ideia que eu trouxe do livre-arbítrio, de que sem justiça não há uma verdadeira comunidade política, ou seja, leis gravemente injustas, elas não produzem uma verdadeira comunidade política. Então, fundamentalmente, eu decidi colocar nos meus planos de leitura dessa obra, nesse ano, A Cidade de Deus, parte 1 e parte 2, porque, para Agostinho, onde não há justiça, não há propriamente uma comunidade política, apenas uma associação de dominação ou de interesse. E como eu já conheço essas outras obras de Agostinho, eu sei que ele vai levar essa discussão até os últimos limites, apelando não à fé, mas aos argumentos racionais. E isso é fundamental, inclusive para os dias de hoje, nesse embate entre justnaturalismo e justpositivismo. Vale muito a pena, posso garantir para vocês, porque já li as Confissões e já li o Livre-Arbítrio, sei o estilo de Agostinho e a capacidade intelectual desse autor, e faço votos que você faça o mesmo. Um grande abraço e uma boa semana, professor Leandro Cordioli.